Você já reparou como algumas pessoas vivem prosperando, enquanto outras, mesmo se esforçando muito, parecem empacadas no mesmo lugar? A resposta não está só nas ações, está no que vem antes disso, na mentalidade. O que você acredita sobre dinheiro, sobre sucesso, sobre merecimento? Essa é a raiz, o resto é consequência. E se a raiz estiver contaminada, os frutos não vêm. Não importa o quanto você regue. Desde pequenos, ouvimos frases como dinheiro não traz felicidade ou isso é caro demais para a gente. Sem perceber, essas palavras viram comandos silenciosos na mente. E com o tempo, você começa a se sabotar sem nem perceber. Acredita que não merece, que não é para você, que nunca vai ter. Mas e se eu te disser que tudo isso é apenas um programa rodando no piloto automático? Dorlair Ribeiro dizia que a mente é como um software. Se você roda um sistema de escassez, os resultados serão escassos. Não importa se você muda de emprego, ganha um aumento ou até ganha na loteria, a mente vai dar um jeito de voltar ao ponto de escassez. Porque o que você vive no mundo externo é só o reflexo do que está programado dentro de você. Eu cresci ouvindo que precisava estudar muito, conseguir um bom emprego e segurar o que tenho, mas nunca me ensinaram a pensar em expansão, em prosperidade, em liberdade, só em segurança. Só que viver apenas buscando segurança é viver em constante medo. E medo é o oposto da fé. Onde há medo, não há crescimento. Onde há fé, há movimento. Eu lembro exatamente do dia em que tudo começou a mudar. Estava sentado num ônibus voltando do trabalho, cansado, frustrado, e ouvi uma frase num vídeo que me virou do avesso. A riqueza é consequência daquilo que você se torna. Aquilo bateu como um soco no estômago. Pela primeira vez eu percebi, talvez eu estivesse tentando conquistar por fora algo que precisava ser construído por dentro. Naquele dia, eu decidi estudar tudo o que pudesse sobre prosperidade. Mas não só sobre dinheiro, sobre comportamento, energia, vibração, espiritualidade, física quântica. E sabe o que descobri? Que o sucesso não começa com uma meta. Começa com uma decisão. A decisão de pensar diferente, de sair do automático, de assumir responsabilidade total sobre tudo o que acontece comigo. Você não prospera quando tem sorte. Você prospera quando se torna uma pessoa que atrai oportunidades. E isso começa com o que você acredita. Quem acredita que é difícil ganhar dinheiro sempre encontrará dificuldade. Quem acredita que merece prosperar começa a ver portas onde antes via muros. A realidade se curva diante de uma mente treinada. Muitas vezes, o problema não é a falta de dinheiro. É a identidade que você criou em relação a ele. Se você se vê como alguém que vive apertado, você vai repetir esse padrão, mesmo que ganhe mais. Se você acredita que ser rico é ser ganancioso, inconscientemente vai se afastar da riqueza para não trair seus valores. Você entende o quanto isso é profundo? E é por isso que trabalhar a mentalidade é mais importante do que qualquer planilha ou curso financeiro. Porque enquanto sua mente estiver presa em crenças limitantes, todo o resto será sabotado. As oportunidades não chegam. Ou, quando chegam, você não as enxerga. Ou pior, você mesmo dá um jeito de perdê-las. Porque algo lá dentro diz que isso não é para mim. Se você está sentindo isso, saiba. Você não está sozinho. Eu já estive aí também, perdido, sem saber por onde começar. Mas a mudança começa com clareza. E clareza vem quando você ouve esse tipo de conteúdo com o coração aberto. Se isso está fazendo sentido para você até aqui, deixa um like. Me mostra que você está comprometido com sua própria transformação. Essa pequena ação já mostra ao universo que você está em movimento. E movimento gera energia. Energia gera resultado. É simples. Não subestime o poder das pequenas decisões, porque são elas que mudam tudo. Continuando. Você precisa entender que sua mente pode ser sua maior aliada ou sua pior inimiga.
E isso depende só de como você a treina todos os dias. Pensamentos não são neutros, eles criam sentimentos, e sentimentos moldam comportamentos. Quando você pensa não consigo, você sente medo. Quando sente medo, paralisa. Quando paralisa, não age. E sem ação não há resultado. Mas quando pensa eu sou capaz, sente coragem. Com coragem, você age. E com a ação alinhada, você transforma a realidade. Tudo começa na mente. Tudo, inclusive a sua conta bancária. Ela é só um espelho do que você acredita sobre merecimento, sobre abundância, sobre valor. A boa notícia é que esse espelho pode mudar. Basta mudar o reflexo interno. Não se trata de positividade tóxica. Se trata de consciência ativa, de presença, de escolher seus pensamentos com intenção. A maioria vive no modo reativo. Acorda correndo, trabalha no automático, volta para casa exausto, reclama, dorme mal e repete. Mas a mente rica vive em modo criativo. Ela cria. Ela dirige o dia, os pensamentos, as emoções. Não é que ela não tenha problemas. Ela só não se deixa comandar por eles. Ela entende que foco é direção. E onde vai o foco, cresce a vida. E aqui vai uma verdade que pode doer, mas liberta. Se sua vida financeira está travada, sua mente está travada. E a trava está em algo que você acredita, mesmo que inconscientemente. A única forma de destravar isso é trazendo à luz, questionando tudo. Principalmente o que te ensinaram com boas intenções, mas com base em medo, culpa ou escassez. Muita gente repete frases como não tenho cabeça para dinheiro ou nunca fui bom com números. Mas o problema não é a matemática, é a emoção por trás. É o trauma, a vergonha, o medo de repetir a história dos pais. E tudo isso precisa ser ressignificado. Não dá para construir uma nova vida usando os tijolos quebrados da antiga. Você precisa de novos alicerces. E eles começam na mente. É como trocar o solo antes de plantar. Não adianta querer colher frutos novos em terra contaminada. A mentalidade antiga vai tentar te puxar de volta o tempo todo. Vai dizer que você está sonhando alto demais, que está se iludindo, que é melhor se contentar. Mas isso não é sua alma falando. Isso é o medo. E o medo, quando não é enfrentado, vira prisão. A liberdade que você busca fora começa dentro. É mental. É emocional, é energética. Você começa a prosperar quando entende que a verdadeira riqueza é expansão. E expansão exige espaço. Por isso, você precisa soltar o velho para permitir o novo. Soltar velhas ideias, velhos hábitos, velhos sentimentos. Prosperar não é acumular, é liberar, é limpar, é fluir. E você não precisa esperar por ninguém para começar. Não precisa estar 100% pronto. Só precisa dar o primeiro passo com o que tem agora. Um vídeo como esse já pode ser esse primeiro passo. Uma decisão silenciosa dentro de você dizendo: chega, eu vou fazer diferente. E quando você decide com verdade, o universo inteiro se move a seu favor. É real e funciona. As pessoas mais prósperas que conheci não foram as mais inteligentes, nem as mais favorecidas. Foram as mais decididas, as que cansaram de repetir a velha história e escolheram escrever uma nova, mesmo com medo, mesmo sem apoio, mesmo sendo desacreditadas, porque em algum momento elas perceberam, ou eu assumo o controle, ou passo a vida assistindo os outros viverem. E sabe o que mais me impressiona? É que quando você muda, tudo muda. Os amigos mudam, as conversas mudam, os desejos mudam e o dinheiro começa a aparecer. Mas não porque você corre atrás dele, é porque você começa a correr atrás de quem você nasceu para ser. O dinheiro é só um reflexo. Ele vai onde há propósito, clareza e ação alinhada com a sua verdade. Você não precisa gritar para o mundo que está mudando. A sua vibração vai falar por você. As pessoas vão perceber, vão sentir.
e algumas até vão se incomodar, porque quando você cresce, você espelha no outro aquilo que ele está evitando olhar. E tudo bem, seu compromisso não é agradar, é evoluir, é inspirar, é mostrar o que é possível para quem estiver pronto. Então, se hoje você sente que algo despertou dentro de você, confia nesse incômodo. Ele é sinal de que sua alma está chamando por mais. Não é ganância, é expansão. Você nasceu para crescer, para evoluir, para contribuir. E quando você nega isso, sente frustração. Mas quando aceita esse chamado, a vida começa a fluir de um jeito que você nunca imaginou. A verdadeira riqueza não tem a ver com quanto você ganha, mas com o quanto você cresce por dentro, com o quanto você se sente livre, pleno e com propósito. E isso ninguém pode tirar de você. Nenhum governo, nenhuma crise, nenhuma perda. Porque o que é construído na consciência, ninguém derruba. Pode até balançar, mas não cai. Porque tem raiz. E talvez, só talvez, essa seja a mensagem que você precisava ouvir hoje. Talvez esse seja o empurrão que faltava para você mudar a rota. E se for, não deixa essa chama apagar. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa disso também. Espalhar consciência é também um ato de prosperidade, porque quem transborda multiplica. E quem multiplica nunca empobrece. Você merece prosperar, não por causa do que fez ou deixou de fazer, mas porque isso é seu direito de nascimento. Você veio ao mundo com um propósito, e cumprir esse propósito exige liberdade. E liberdade exige recursos. Logo, prosperar é um dever, não apenas um desejo. É sua responsabilidade com sua missão. E missão sem recursos se torna prisão. O dinheiro não te corrompe. Ele revela quem você é. Se você é luz, ele amplia a luz. Se você é sombra, ele projeta mais sombra. Por isso, o foco deve ser sempre o ser. O ter vem depois. A maior transformação que você pode viver é se tornar a pessoa que sabe lidar com o que pediu. Porque do que adianta conquistar algo que você não está preparado para sustentar? E é aí que mora o segredo. Não é sobre ter agora. É sobre se preparar agora para ter quando chegar. Porque vai chegar. A vida não nega nada para quem se alinha com aquilo que quer. Mas ela testa, ela avalia, ela pergunta: será que você está mesmo pronto? E a melhor forma de responder é agir como quem já está. É pensar, sentir e viver como quem já possui. Você não precisa fingir nada, mas precisa assumir que já é, mesmo que o mundo ainda não veja, porque o mundo vai te enxergar como você se enxerga. E se você se vê pequeno, ele te trata como pequeno. Mas se você se vê abundante, inteiro, pronto, ele começa a reagir. Pessoas aparecem, oportunidades surgem, as portas se abrem. Não é mágica, é frequência. Esse é o poder de uma mente desperta. E agora que você está aqui comigo, até esse ponto, você já começou o processo. Continue comigo nos próximos minutos, porque isso é só o começo. Você está acessando uma nova consciência. E essa consciência não volta mais ao que era. A mente que expande nunca mais volta ao seu tamanho original. É daqui para cima. Você já percebeu como a mente tenta nos proteger? Mesmo quando isso significa nos sabotar, ela quer manter você em zonas conhecidas, mesmo que sejam desconfortáveis. Porque para o cérebro, o que é familiar é mais seguro que o que é novo. Por isso, mudar exige romper esse padrão. E esse rompimento começa com um choque de consciência, do tipo que você está tendo agora. A maioria das pessoas não prospera porque vive aprisionada em repetições emocionais. Acorda com os mesmos pensamentos, sente as mesmas emoções, toma as mesmas decisões e espera resultados diferentes. Isso é insanidade. O cérebro funciona como um GPS. Se você não mudar o destino programado, vai dar voltas e voltas e sempre acabar no mesmo lugar.
E o destino que está programado aí dentro, muitas vezes, nem foi você que escolheu. Foram seus pais, seus professores, a sociedade. Você apenas herdou. Mas herança não é destino. Você pode reescrever essa rota. E tudo começa com um novo comando mental. É você dizer com firmeza: eu escolho prosperar, eu escolho crescer, eu escolho sair do ciclo da repetição. E isso não é só afirmação bonita. É neurociência. Seu cérebro se molda com base no que você repete com intensidade emocional. Palavras, imagens, sensações. Você está constantemente treinando sua mente para algo. A questão é, está treinando para prosperar ou para sobreviver? A maioria treina para sobreviver. Por isso vive sempre no limite, no aperto, no medo. Uma mente rica não vive esperando o fim do mês. Ela vive criando possibilidades. Ela entende que dinheiro não é meta, é consequência. Que prosperidade não é acumular, é expandir. Que merecimento não se pede, se assume. E quando você assume que merece prosperar, você começa a agir como alguém que já está nesse caminho. E é isso que muda tudo. O universo responde à clareza, não ao desespero. Quando você age com clareza, com propósito, com intenção, o mundo começa a se reorganizar. Pessoas aparecem, ideias surgem, soluções inesperadas vêm à tona. Mas tudo começa dentro, no silêncio de uma decisão profunda, de um basta carregado de verdade. Um basta que muda o rumo da sua história. Eu sei que talvez você esteja ouvindo isso e pensando, mas comigo é diferente, minha vida é mais difícil. E eu entendo, cada um tem sua dor. Mas a pergunta não é se você tem desafios. A pergunta é, o que você vai fazer com eles? Vai se definir por eles ou vai usá-los como combustível? A diferença entre os que vencem e os que desistem está nessa escolha. E se você está aqui até agora, é porque tem algo dentro de você que não aceita mais viver no automático. Algo que grita por liberdade, por expansão, por propósito. Ouça esse grito. Ele é real. Ele é seu. Ele é a voz do seu eu verdadeiro, cansado de viver apagado para agradar o mundo. Cansado de se encolher para caber em lugares que nunca foram feitos para você. Você não precisa de permissão para crescer, nem de aceitação, nem de aprovação. Você só precisa de uma coisa: decisão. Quando você decide de verdade, as dúvidas somem, as distrações perdem força e a energia começa a se alinhar. É como se o universo dissesse: agora sim, ele está pronto. E então, o que antes parecia impossível começa a acontecer. Mas atenção! A mente antiga vai tentar te puxar de volta. Vai dizer que é arriscado, que não vai dar certo, que é melhor continuar onde está. É normal. Toda transformação real provoca resistência. Mas toda vez que você ultrapassa essa barreira, algo dentro de você cresce, e esse crescimento é irreversível. Você não volta mais a caber na velha versão de si. Você começa a sentir que merece mais, que pode mais, que nasceu para mais, e isso te dá força, te dá foco, te dá direção. A partir daí, você não vive mais por sobrevivência, você vive por propósito, por missão, por legado, e isso muda sua energia, e sua energia muda seus resultados. Porque tudo que você vive é consequência da energia que você emite. Inclusive, se essa mensagem está fazendo sentido para você até agora, comenta aqui embaixo. Tô com você. Isso me mostra que você está presente, comprometido, decidido. E mais, isso fortalece esse movimento de despertar. Porque quando você comenta, compartilha, se engaja, você também ajuda essa mensagem a alcançar quem precisa dela agora. Quando você compartilha algo que te transforma, você se torna um canal de transformação também. E é isso que a mente rica entende. Ela não guarda, ela transborda. Porque sabe que quanto mais entrega, mais recebe. A vida é um fluxo, e quem segura demais, trava.
Mas quem confia e flui, multiplica, não por mágica, mas por vibração, por ação e por propósito. Propósito é o combustível da prosperidade. Quando você sabe por que quer prosperar, você encontra como. O problema é que muita gente quer dinheiro, mas não sabe para quê. E o universo não sustenta desejo vazio. Mas quando há propósito claro, o caminho se ilumina, porque o propósito organiza sua mente, alinha sua energia e atrai tudo o que você precisa. Você já reparou como quem vive com propósito tem brilho nos olhos? É porque a alma está no comando. E quando a alma lidera, o medo diminui, a clareza aumenta e a coragem aparece. Não é ausência de medo, é presença de sentido. É isso que move as grandes transformações. Não é a força bruta, é a força da convicção, de quem sabe que está no caminho certo. E você não precisa de um grande plano agora. Precisa só de uma pequena ação com grande intenção. É isso que muda tudo. Pequenos passos diários, dados com consciência, são mais poderosos que grandes promessas nunca cumpridas. E quando você honra essas pequenas ações, você se torna confiável para si mesmo. E isso muda a forma como você se vê. Porque prosperidade começa com autoestima. E autoestima não é se achar superior. É se ver com clareza, é saber seu valor, é entender que você merece, sim, viver uma vida abundante. Não por arrogância, mas por coerência, porque você veio para isso. Você nasceu para isso, e negar isso é negar sua essência, e quem nega sua essência vive pela metade. A mente rica não se culpa por desejar mais. Ela sabe que desejo é semente de expansão, que querer crescer é saudável, que querer ajudar mais, viver melhor, impactar mais vidas é natural, e que o dinheiro é só uma ferramenta para isso. Por isso, ela não se sabota, não se diminui, ela assume que veio para expandir e se permite viver essa verdade. Permissão é uma das chaves da abundância. Você só recebe o que se permite ter, e muita gente se sabota porque lá no fundo acredita que não merece, que não é suficiente, que não está pronto. Mas isso é uma mentira contada tantas vezes que virou verdade. E chegou a hora de quebrar isso, de reescrever essa história, de se permitir mais, muito mais. Você não está sozinho. Tem uma geração inteira despertando agora. Gente que cansou de sobreviver e decidiu viver. Gente que entendeu que não veio ao mundo para pagar boletos, mas para cumprir uma missão. E missão exige recursos, energia, visão. Por isso, prosperar não é egoísmo. É responsabilidade. É compromisso com algo maior do que você mesmo. E esse algo maior começa dentro. No silêncio de quem decide mudar de rota. Talvez você não tenha todas as respostas agora. E tá tudo bem. Comece com o que tem. O próximo passo só aparece depois do primeiro. A vida revela o caminho enquanto você caminha. Esperar a certeza total é adiar a vida. Mas confiar no processo é ativar milagres invisíveis. A partir do momento em que você diz, eu escolho prosperar, algo muda na sua vibração. É como se o mundo começasse a responder diferente, mas não porque o mundo mudou, porque você mudou. E quando você muda, sua realidade também muda. Esse é o verdadeiro poder que você tem, e é esse poder que ninguém nunca te ensinou a acessar, até agora. Tudo o que você busca já está dentro, e tudo o que você precisa começa com uma decisão. Parar de repetir o passado e começar a construir o futuro. E isso não exige perfeição, exige presença, exige entrega, exige coragem. E você tem isso. Mesmo que não sinta, mesmo que ainda duvide. Se você chegou até aqui, já está muito mais pronto do que imagina. Você está exatamente onde deveria estar. Nem à frente nem atrás. Aqui, agora. E esse agora tem um poder imenso. Porque é no agora que você decide tudo, que você pode mudar tudo. O passado não manda mais, o futuro ainda não chegou.
Mas o agora está em suas mãos. E quando você entende isso, você se liberta. E a liberdade é o primeiro passo da riqueza. Liberdade não é fazer o que quer, quando quer. Liberdade é viver alinhado com sua verdade. É ser fiel a si mesmo. É honrar sua jornada. É dizer não ao que te machuca e sim ao que te fortalece. E quando você vive assim, você começa a prosperar naturalmente. Porque sua energia muda, sua frequência sobe e você passa a vibrar na mesma sintonia da abundância. Essa sintonia é construída com escolhas diárias, com pensamentos conscientes, com palavras que edificam, com ações alinhadas. Prosperidade é consequência de coerência. Não existe incoerência próspera. Por isso, o maior investimento que você pode fazer é em se tornar quem você diz que quer ser. E isso começa agora, aqui, com essa nova consciência. Mude a forma como você se vê e o mundo te verá de forma diferente. Você não é pequeno, nunca foi. Você só foi condicionado a se encolher. Mas agora é hora de se expandir, de ocupar o seu espaço, de dizer ao universo, eu estou pronto. Porque o universo responde à prontidão, e quem está pronto recebe, não por sorte, mas por sintonia com sua verdade. E não se trata de ego, trata-se de missão. Porque quando você prospera, você inspira, você dá exemplo, você mostra que é possível. E isso transforma o mundo. Uma vida próspera é uma semente de cura para o coletivo. É um farol para quem está no escuro. E você pode ser esse farol, não com perfeição, mas com verdade, com coragem, com consciência. E talvez tudo que você ouviu até aqui tenha mexido com algo dentro de você. Um incômodo, um brilho, uma vontade de ir além. Se isso aconteceu, não ignore. Isso é sua alma te chamando para um novo ciclo. Um ciclo de prosperidade real, de riqueza com propósito, de dinheiro com consciência, de poder com responsabilidade. E isso começa hoje. Continue comigo. Respira fundo. Sente essa verdade em você e decide. Decide que você vai prosperar. Porque você merece, porque você está pronto, porque o mundo precisa da sua luz acesa. E quando você acende essa luz, não só ilumina sua jornada, como também mostra o caminho para quem está no escuro. É assim que a prosperidade se multiplica. A verdadeira transformação não começa com grandes revoluções externas, mas com pequenos ajustes internos. Uma mudança de crença aqui, uma nova decisão ali, um pensamento interrompido no meio do automático. E é assim que, sem perceber, você começa a acessar uma nova versão de si mesmo, mais consciente, mais leve, mais conectada com o que realmente importa. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Só precisa mudar a forma como reage, como pensa, como sente. Porque a qualidade da sua vida é a média da qualidade dos seus pensamentos e das emoções que você cultiva. E quanto mais você cuida do seu mundo interno, mais o mundo externo começa a refletir essa nova vibração. Prosperidade começa dentro, sempre. Mas não basta saber, é preciso sentir. E mais do que sentir, é preciso praticar, porque o conhecimento sem prática vira peso. E a prática sem presença vira rotina vazia. Por isso, a mente rica é aquela que coloca intenção em tudo o que faz, que vive o presente com propósito, que transforma cada pequena ação em um passo consciente rumo ao crescimento. Pare por um instante e olhe ao redor. Sua realidade atual é reflexo do que você tolerou, permitiu e acreditou até aqui. Isso não é culpa, é consciência. E consciência te devolve o poder de mudar, de redirecionar, de recomeçar. Mesmo se você tiver que recomeçar do zero, porque o zero, quando tem consciência, é muito mais poderoso que um topo sem propósito. E quando você começa a enxergar isso, você entende que nada do que viveu foi em vão, que cada dor te moldou, que cada queda te ensinou, que cada perda abriu espaço para o novo.
E aí você para de lutar contra a vida, começa a fluir com ela. E é nesse fluxo que a prosperidade acontece. Sem forçar, sem desespero, com leveza, com confiança, com presença. O que te prende hoje não são os desafios, é a forma como você os interpreta. Você está vendo isso como fardo ou como ferramenta, como castigo ou como chamado. Sua resposta muda tudo, porque quando muda a forma como você vê, muda a forma como você sente. E quando muda o sentir, você muda o agir. E quando muda o agir, você muda os resultados. E talvez você esteja sentindo essa mudança aí dentro agora. Um novo entendimento, uma nova emoção, um novo desejo de ir além. Se isso está acontecendo, não ignore. Isso é sinal de que sua vibração já está se elevando. E a vibração é o idioma do universo. Quando você muda a frequência, o universo entende o recado e começa a conspirar a seu favor. Não tenha medo de crescer, tenha medo de ficar no mesmo lugar, porque o tempo vai passar de qualquer forma. A única pergunta é, você vai passar com ele ou vai deixar que ele passe por cima de você? Crescer dói, mas ficar estagnado machuca muito mais, e você não está aqui por acaso. Se essa mensagem te alcançou, é porque algo dentro de você pediu por ela. E já que essa transformação está em andamento, faz o seguinte, compartilha esse vídeo com alguém que você ama, com alguém que precisa ouvir isso. Talvez essa pessoa só esteja esperando uma palavra para despertar. E você pode ser o canal disso. Prosperar também é multiplicar consciência. E consciência, quando se espalha, eleva tudo ao redor. Não subestime o impacto que você pode causar com uma ação simples. Um clique, uma palavra, um gesto. Às vezes, é isso que falta para uma vida inteira mudar de direção. Você pode ser essa fagulha, essa ponte, esse ponto de virada. Porque quando você se transforma, você se torna um convite vivo à transformação. E isso vale mais que qualquer discurso. Então não guarde só para você. Comenta aqui o que mais te marcou até agora. Além de me ajudar a continuar produzindo conteúdos que te servem, você fortalece sua decisão interna, porque quando você escreve, você declara. E toda declaração tem poder. Declare sua nova vibração. Escreva sua nova realidade. Comece agora com palavras de intenção. Se quiser ir além, escreve "Eu escolho prosperar" aqui nos comentários. Faz isso por você, porque cada vez que você reafirma isso, você reprograma sua mente. E quanto mais repete, mais seu cérebro entende que é sério, que você está pronto, que agora é para valer. E o universo leva a sério quem se leva a sério. Então diga, "Eu escolho prosperar." A verdadeira transformação não começa com grandes revoluções externas, mas com pequenos ajustes internos. Uma mudança de crença aqui, uma nova decisão ali, um pensamento interrompido no meio do automático. E é assim que, sem perceber, você começa a acessar uma nova versão de si mesmo, mais consciente, mais leve, mais conectada com o que realmente importa. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Só precisa mudar a forma como reage, como pensa, como sente. Porque a qualidade da sua vida é a média da qualidade dos seus pensamentos e das emoções que você cultiva. E quanto mais você cuida do seu mundo interno, mais o mundo externo começa a refletir essa nova vibração. Prosperidade começa dentro. Sempre. Mas não basta saber, é preciso sentir. E mais do que sentir, é preciso praticar, porque o conhecimento sem prática vira peso, e a prática sem presença vira rotina vazia. Por isso, a mente rica é aquela que coloca intenção em tudo o que faz, que vive o presente com propósito, que transforma cada pequena ação em um passo consciente rumo ao crescimento. Pare por um instante e olhe ao redor. Sua realidade atual é reflexo do que você tolerou, permitiu e acreditou até aqui.
Isso não é culpa, é consciência. E consciência te devolve o poder de mudar, de redirecionar, de recomeçar. Mesmo se você tiver que recomeçar do zero, porque o zero, quando tem consciência, é muito mais poderoso que um topo sem propósito. E quando você começa a enxergar isso, você entende que nada do que viveu foi em vão, que cada dor te moldou, que cada queda te ensinou, que cada perda abriu espaço para o novo. E aí você para de lutar contra a vida, começa a fluir com ela. E é nesse fluxo que a prosperidade acontece. Sem forçar, sem desespero, com leveza, com confiança, com presença. O que te prende hoje não são os desafios, é a forma como você os interpreta. Você está vendo isso como fardo ou como ferramenta, como castigo ou como chamado. Sua resposta muda tudo, porque quando muda a forma como você vê, muda a forma como você sente. E quando muda o sentir, você muda o agir. E quando muda o agir, você muda os resultados. E talvez você esteja sentindo essa mudança aí dentro agora. Um novo entendimento, uma nova emoção, um novo desejo de ir além. Se isso está acontecendo, não ignore. Isso é sinal de que sua vibração já está se elevando. E a vibração é o idioma do universo. Quando você muda a frequência, o universo entende o recado e começa a conspirar a seu favor. Não tenha medo de crescer, tenha medo de ficar no mesmo lugar, porque o tempo vai passar de qualquer forma. A única pergunta é, você vai passar com ele ou vai deixar que ele passe por cima de você? Crescer dói, mas ficar estagnado machuca muito mais. E você não está aqui por acaso. Se essa mensagem te alcançou, é porque algo dentro de você pediu por ela. E já que essa transformação está em andamento, faz o seguinte: compartilha esse vídeo com alguém que você ama, com alguém que precisa ouvir isso. Talvez essa pessoa só esteja esperando uma palavra para despertar. E você pode ser o canal disso. Prosperar também é multiplicar consciência. E consciência, quando se espalha, eleva tudo ao redor. Não subestime o impacto que você pode causar com uma ação simples. Um clique, uma palavra, um gesto. Às vezes, é isso que falta para uma vida inteira mudar de direção. Você pode ser essa fagulha, essa ponte, esse ponto de virada. Porque quando você se transforma, você se torna um convite vivo à transformação. E isso vale mais que qualquer discurso. Então não guarde só para você. Comenta aqui o que mais te marcou até agora. Além de me ajudar a continuar produzindo conteúdos que te servem, você fortalece sua decisão interna. Porque quando você escreve, você declara. E toda declaração tem poder. Declare sua nova vibração, escreva sua nova realidade, comece agora com palavras de intenção. Se quiser ir além, escreve, eu escolho prosperar aqui nos comentários. Faz isso por você, porque cada vez que você reafirma isso, você reprograma sua mente. E quanto mais repete, mais seu cérebro entende que é sério, que você está pronto, que agora é para valer. E o universo leva a sério quem se leva a sério. Então diga, eu escolho prosperar. E se hoje for o dia em que tudo começa a mudar? E se esse vídeo for o sinal que você pediu? E se não for coincidência, mas resposta? Porque o universo fala o tempo todo, através de mensagens, pessoas, sensações, mas só ouve quem está presente. E se você está aqui, ouvindo com o coração aberto, parabéns. Você está ouvindo. E isso já muda tudo. Você não é vítima das circunstâncias. Você é coautor da sua história. E toda história pode ser reescrita. Não importa quanto tempo se passou, não importa quantos erros vieram. Você não é o que te aconteceu. Você é o que escolhe fazer com isso. E quando você muda sua história interna, o mundo se adapta, porque o externo sempre segue o interno. A prosperidade não exige que você tenha tudo.
Exige apenas que você se sinta inteiro, porque quando você está inteiro, você não busca fora o que falta dentro. Você não depende de validação, de aprovação, de aplausos. Você age por essência, não por carência. E é essa energia que atrai o que realmente importa, o que é leve, o que é verdadeiro. Você já percebeu como algumas pessoas nem precisam dizer que têm algo especial? Só de chegar, elas mudam o ambiente. A energia delas fala. Elas têm presença, elas têm clareza, elas têm fé no que são e no que carregam. Isso não se ensina, isso se constrói, com intenção, com ação e principalmente com alinhamento. E você pode construir isso também. Mas antes de tudo, é preciso se livrar do peso. O peso da comparação, da culpa, do medo de errar. Esses fardos não são seus, foram colocados sobre você. Mas agora é hora de soltá-los, de se libertar, de permitir que a leveza entre, porque prosperidade e peso não combinam. A abundância mora onde há espaço, e o espaço surge quando você se esvazia do que não é mais seu. Olhe com carinho para sua própria jornada. Tudo que você superou, tudo que já venceu. Você chegou até aqui. Com feridas, sim, mas também com aprendizados. E isso é força, é sabedoria, é base. Você tem o que precisa para seguir. E quando reconhece isso, você para de se diminuir. Para de pedir licença e começa a caminhar com firmeza, com verdade. E se te disseram que você não podia, não era capaz ou que nunca teria sucesso, agradeça, porque agora você pode provar que estavam errados, não para eles, mas para você. Porque a sua vida não é argumento para ninguém, ela é expressão da sua alma, e sua alma sabe o caminho. Confie nela, confie no seu ritmo, confie no processo e continue avançando. Avançar não é correr, é continuar. Mesmo devagar, mesmo com medo, mesmo sem ver o final da estrada, é seguir, um passo de cada vez, e cada passo conta, cada escolha importa, cada pensamento molda. Não menospreze os pequenos avanços, porque eles constroem as grandes vitórias. E uma vida próspera é feita disso, de consistência com consciência. E o mais bonito é que você não precisa esperar pelo futuro. Você pode viver o agora com presença. E quando vive com presença, tudo muda. O café tem mais sabor, o abraço tem mais calor, a conversa tem mais sentido. E isso, por si só, já é riqueza. Porque riqueza também é qualidade de vida. É estar inteiro em cada momento. É viver com alma. Você nasceu para viver com abundância. Não apenas financeira, mas emocional, espiritual, relacional. Uma vida em que você se sinta completo. E tudo começa com o que você aceita, o que você permite, o que você repete. Mude seus padrões, escolha novos caminhos e, principalmente, escolha acreditar que você merece uma vida extraordinária. E o extraordinário não precisa ser perfeito, só precisa ser verdadeiro. Alinhado com quem você é, coerente com o que você sente, sustentado por atitudes que refletem sua essência, porque a mente rica vive com coerência, e coerência gera paz. E paz é o verdadeiro luxo da nova era. Quem tem paz tem tudo, porque quem tem paz cria com liberdade. Então se permita agora sentir essa paz, respirar mais fundo, pensar com mais clareza, sonhar com mais coragem. Essa calma que você sente não é fraqueza, é centro, é presença, é força equilibrada, é sinal de que você está no caminho. Porque quando a mente silencia, o coração fala, e quando o coração fala, ele mostra exatamente por onde seguir. E seguir o coração é um ato de coragem. Porque nem sempre ele aponta o caminho mais fácil, mas ele sempre aponta o caminho mais verdadeiro, e a verdade liberta, cura, conecta e prospera. Não existe prosperidade onde há mentira, mas onde há verdade, há vida pulsando. E onde há vida pulsando, há movimento. E movimento é sinal de crescimento.
E se você está crescendo, mesmo que devagar, mesmo que ninguém veja, comemore, honre esse processo. Porque cada passo que você dá em direção à sua essência é um passo que te afasta da escassez e te aproxima da abundância. Não importa se ainda não chegou onde quer. O que importa é que você está indo e quem está indo já está vencendo. A vitória não começa quando você conquista, começa quando você decide continuar, mesmo sem aplausos, mesmo sem garantias, mesmo em silêncio. Porque a alma não precisa de plateia, ela precisa de coerência, de presença, de verdade. E quando você honra sua verdade, a vida se encarrega de trazer os frutos, porque a natureza responde à autenticidade. Continue nutrindo essa nova mentalidade. Alimente sua mente com conteúdos que te elevem, com palavras que te fortaleçam, com pessoas que te impulsionem. Você é a média do que consome, do que pensa e com quem anda. Escolha com sabedoria, porque essa escolha determina seu destino, e seu destino merece ser grande, merece ser leve, merece ser seu. E agora que você está mergulhado nessa nova vibração, sente como ela muda tudo. Sua respiração muda, sua postura muda, sua visão de mundo muda. Isso não é coincidência, é consciência. E a consciência é a semente de toda verdadeira prosperidade. Plante essa semente com amor, regue com ação e confie no tempo da colheita. Ela vai chegar. Você está preparado, mesmo que ainda não se sinta assim, porque a preparação real não acontece só nos bastidores. Ela acontece no agora, no exato momento em que você diz: eu mereço prosperar. E se você chegou até aqui, é porque já decidiu, mesmo que em silêncio. Então siga, porque quem decide, avança, e quem avança, transforma tudo. Quanto mais você se conecta com sua essência, mais percebe que não precisa provar nada para ninguém. A mente rica não compete, não compara, não se mede pelo que o outro tem ou faz. Ela sabe que a verdadeira abundância vem da autenticidade. E quanto mais você é você, mais o universo responde com oportunidades que têm a sua cara, o seu tom, a sua frequência. Não se trata de ter tudo. Se trata de estar inteiro. E estar inteiro é aceitar suas partes, até aquelas que você costumava esconder. Porque prosperidade também é aceitação. É olhar para si mesmo com compaixão. É parar de se cobrar perfeição e começar a caminhar com leveza. Porque a leveza é o solo onde a abundância floresce. Nada floresce sob pressão. É na leveza que você se encontra, que você percebe que já tem tudo o que precisa para começar, e que o resto vai se revelando no caminho. Porque o caminho da abundância é assim, ele não se mostra inteiro logo no início. Ele se desenha conforme você anda. E se você não anda, ele não aparece. O segredo está no movimento, e movimento gera clareza. Pare de esperar tudo estar perfeito. A perfeição é uma ilusão que paralisa. Comece com o que tem, com quem você é agora, e vá ajustando no caminho. Porque é no fazer que o fazer se aperfeiçoa. Quem espera demais, perde tempo. E tempo é o bem mais precioso que você tem. O dinheiro você recupera, mas o tempo não. E quem desperdiça tempo, desperdiça vida. A vida está acontecendo agora. Enquanto você pensa, sonha, adia, ela está passando. E a pergunta é, o que você está fazendo com esse tempo que não volta? Está investindo em você? Está cultivando sua mente, seu espírito, sua energia? Porque é esse investimento invisível que gera resultados visíveis. O que é sólido nasce no invisível. Sempre. Você não enxerga uma árvore crescendo de um dia para o outro. Mas ela está, a cada gota de água, a cada raio de sol, a cada dia. E assim também é com você. Pode não parecer que algo está mudando, mas está. A semente já foi plantada, e agora o seu papel é regar, cuidar e confiar, porque tudo floresce no tempo certo. E o tempo certo é você quem ativa com ação.
A ação te liberta da estagnação. E ela não precisa ser grandiosa. Um novo pensamento já é ação. Um novo hábito. Uma nova decisão. Tudo isso movimenta a energia ao seu redor. E quanto mais você se movimenta, mais a vida se move com você. Não espere estar motivado. Estar motivado é consequência da ação, não a causa. A causa é o seu compromisso com você. Comprometa-se com sua evolução, com sua expansão, com sua liberdade, porque ninguém vai fazer isso por você. As pessoas podem até te inspirar, mas o trabalho interno é seu. É você quem vai ter que sentar, refletir, decidir, levantar e agir. E esse é o caminho mais lindo de todos, o da autorresponsabilidade. Ele pode ser desafiador, mas é libertador. E à medida que você se responsabiliza pela sua vida, percebe que não precisa mais culpar ninguém, nem o passado, nem os pais, nem o governo. Porque quando você assume o leme, entende que pode mudar a rota, que pode seguir por outra estrada, que pode criar um novo destino. Não importa onde você começou, o que importa é para onde está indo agora. Seu passado te trouxe até aqui. Honre isso. Mas não viva preso a ele, porque a vida acontece no presente. E o presente é o único tempo que existe. Quando você vive no agora, tudo ganha mais cor, mais peso, mais valor. As relações ficam mais profundas, o trabalho mais leve, as escolhas mais conscientes, e é nessa vibração que a abundância floresce. A abundância não é sobre ter muito. É sobre ter o suficiente para viver com propósito. É saber que você tem o que precisa, quando precisa, do jeito que precisa. E essa confiança muda tudo, porque você para de correr atrás e começa a atrair. Para de forçar e começa a permitir. Para de duvidar e começa a confiar. E a confiança é um ímã de milagres. Milagres não são raros, eles só não acontecem onde há medo em excesso. O medo bloqueia o fluxo, a fé abre caminhos. E não estamos falando aqui de fé religiosa, mas de fé interior. A fé que diz, eu não vejo ainda, mas sinto, eu não tenho ainda, mas sou. Eu não entendo ainda, mas confio. Essa é a fé que move montanhas. E essa fé está disponível para você. Você não precisa ver o caminho inteiro. Precisa apenas confiar no próximo passo e dar esse passo com coragem, mesmo tremendo, mesmo inseguro. Porque a coragem não é ausência de medo, é a decisão de seguir apesar dele. E quando você age apesar do medo, você prova para si mesmo que é maior que ele. E isso fortalece, empodera, eleva. Você começa a se ver com outros olhos. E quando se vê diferente, age diferente, se posiciona diferente, atrai pessoas diferentes, porque o mundo responde à forma como você se enxerga. E se você se enxerga pequeno, o mundo te trata assim. Mas se você se vê como alguém em crescimento, consciente, comprometido, ele se curva, ele te reconhece. E essa mudança de percepção interna muda tudo ao redor. É como se as peças começassem a se encaixar. As oportunidades certas aparecem, as respostas chegam e os problemas ganham nova perspectiva. Não é que eles desaparecem, é que você cresce tanto por dentro que eles já não te paralisam mais. E é aí que a verdadeira prosperidade começa a se manifestar. Porque prosperar não é ter uma vida sem problemas. É ter uma mente que não se deixa dominar por eles. É ter sabedoria para escolher onde colocar sua energia. É saber quando lutar e quando soltar. Quando agir e quando confiar. E esse equilíbrio só vem com presença, com consciência, com prática, com o compromisso de viver de forma mais alinhada. E viver alinhado não significa viver em linha reta. Significa saber voltar para o centro sempre que sair, porque a vida tem curvas, desvios, quedas, mas você não precisa se perder neles. Você pode se lembrar do que importa e recomeçar quantas vezes for preciso, porque recomeçar não é sinal de fraqueza, é prova de coragem, de resiliência, de fé no caminho.
A cada recomeço você traz mais sabedoria, mais leveza, mais presença. E a prosperidade se constrói assim, passo a passo, consciência a consciência, escolha a escolha. Não é sobre pressa, é sobre profundidade. E tudo o que é profundo floresce com mais força. Então, não tenha medo de mergulhar em você. É aí que estão as respostas que você procura. A resposta que você tanto busca lá fora pode estar escondida numa parte esquecida de você, numa crença antiga, num padrão repetido, num medo não olhado. E quando você tem coragem de encarar isso, tudo muda. Porque o autoconhecimento é a maior chave da liberdade. Quem se conhece, se liberta. Quem se liberta, prospera. E quem prospera, transborda. Transbordar é viver além do necessário. É não apenas sobreviver, mas viver com propósito. É não apenas acumular, mas compartilhar. É ser canal. E você só consegue ser canal quando se permite ser fonte. Fonte de consciência, de clareza, de luz. E tudo começa com uma decisão. Deixar de ser barragem e começar a ser rio. Deixar fluir, deixar ser. Você não precisa controlar tudo, só precisa confiar mais. A vida não é inimiga, ela é mestra. Ela ensina nos altos e baixos, nos encontros e desencontros. E quanto mais você resiste, mais dói. Mas quando você aceita, aprende. E quando aprende, cresce. E quando cresce, transforma. E quando transforma, prospera. Esse é o ciclo da abundância. E a abundância não começa quando você recebe algo. Ela começa quando você escolhe se tornar alguém diferente. Alguém que pensa com mais clareza, sente com mais profundidade e age com mais propósito. E esse alguém já existe dentro de você. Está só esperando ser despertado. E esse vídeo, essas palavras podem ser o gatilho que faltava. Então aproveite esse momento. Sinta tudo que está se movendo aí dentro. Essas sensações não são por acaso, são respostas. E se você deixar, essa resposta pode virar ação. E essa ação pode mudar o rumo da sua vida. Porque a vida responde a quem responde a ela. E se você responder agora com coragem e consciência, o universo vai te acompanhar. Não espere o cenário perfeito. O cenário ideal é aquele onde você está agora. Porque é aí que você pode começar. É aí que você pode plantar. É aí que você pode virar a chave. E mesmo que ainda pareça tudo confuso, tudo incerto, confie. Porque clareza vem com movimento. E quem se move com verdade encontra o que procura. Às vezes, até mais. Às vezes, a vida te entrega algo ainda melhor do que o que você pediu. Mas ela só entrega isso para quem está pronto para receber. E estar pronto não é saber tudo, é estar disponível. Abertura, entrega, intenção, fé. A vida responde à sua frequência. E se sua frequência agora é de confiança, gratidão e crescimento, se prepara. Coisas lindas estão vindo. Permita-se sentir essa verdade vibrando em você. Respira fundo, reconhece o quanto você já evoluiu, honra a sua história. E decide que daqui para frente será diferente, porque a sua vida não precisa repetir o que veio antes. Você pode fazer diferente, ser diferente, criar diferente. A repetição do passado não é sentença, é só referência. O futuro é criação. E criação exige coragem, exige visão, exige amor. Não dá para criar uma vida próspera nutrindo raiva, medo e culpa. É preciso soltar, curar, limpar. Você é o solo onde sua vida nasce. Cuide desse solo com carinho, com presença, com consciência, porque quanto mais fértil estiver seu interior, mais forte e bonito será tudo o que florescer do lado de fora. E o que floresce fora é reflexo fiel do que está dentro. A prosperidade que você vê nos outros pode ser um espelho daquilo que existe em você, só que adormecido, pronto para despertar, pronto para se manifestar. E quando você entende isso, para de invejar e começa a se inspirar. Porque se é possível para alguém, é possível para você também.
E esse é o momento de escolher. Escolher a sua verdade, escolher sua frequência, escolher com que energia você vai continuar essa caminhada. A escolha é sua. Sempre foi. E é no ato de escolher conscientemente que você recupera seu poder. Porque quem escolhe com consciência, planta com intenção. E quem planta com intenção, colhe com propósito. A vida é generosa com quem se entrega de verdade. E se você chegou até aqui, é porque já está entregue. Então continue. Siga com fé, com coragem, com amor, porque o melhor ainda está por vir. E quando vier, você vai olhar para trás e agradecer por ter começado, por ter continuado, por ter acreditado, porque você merece tudo isso e muito mais. Você chegou até aqui, e isso já diz muito sobre você. Mostra que dentro de você existe algo pulsando por transformação, que sua alma está em expansão, que você está pronto para dar o próximo passo. E o próximo passo não exige perfeição, exige verdade. O mundo não precisa da sua performance, precisa da sua presença, e presença é o que transforma tudo. Presença é estar inteiro no agora, é viver com consciência, é não se perder em distrações, porque onde está sua atenção, está sua energia, e onde está sua energia, está sua criação. Por isso, escolha com sabedoria o que você alimenta todos os dias, porque o que você alimenta cresce, e o que cresce dentro começa a se materializar fora. Nada acontece por acaso. Essa mensagem chegou até você por um motivo, e talvez ela seja o gatilho que você precisava para despertar algo adormecido. Você não é pequeno, nunca foi. Só estava distraído da sua própria grandeza. E agora que se lembrou, não dá mais para voltar atrás, porque uma mente expandida não volta ao seu tamanho anterior. Tudo o que você aprendeu aqui tem poder, mas só se for colocado em prática. Informação sem ação vira acúmulo, e acúmulo sem movimento vira peso. Então escolha agir. Faça algo ainda hoje que represente esse novo ciclo. Pode ser um pensamento diferente, uma conversa mais consciente, uma decisão corajosa. Mas haja, porque a ação é o que ativa a transformação. E se esse conteúdo te tocou de alguma forma, curta esse vídeo agora. Esse simples gesto mostra que você valoriza o que está recebendo. E mais do que isso, ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas. Gente que, como você, está pronta para despertar. E quando uma consciência desperta, ela ilumina outras ao seu redor. É assim que a mudança acontece. Compartilhe com alguém que você ama, porque quem compartilha conhecimento, compartilha luz. E quem espalha luz nunca fica no escuro. Quanto mais você expande, mais o universo devolve. Essa é a beleza da abundância. Ela não vem para quem acumula, mas para quem compartilha. E ao compartilhar, você se torna ponte. Você vira canal. Você vira propósito. Propósito é a base da prosperidade real. Quando você vive com propósito, cada passo tem direção. Cada queda tem sentido. Cada conquista tem sabor. Você não está mais perdido. Está em missão. E missão traz força, clareza, coragem. Quando você vive com propósito, até o silêncio trabalha por você. Porque a sua vibração fala antes da sua voz. E viver com propósito não é sobre mudar o mundo inteiro. É sobre mudar a sua energia. Porque quando você muda por dentro, o mundo ao seu redor muda também. As pessoas notam, as situações se transformam. E isso acontece não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. O mundo é o reflexo da consciência com a qual você o observa. Então escolha observar com mais amor. Escolha enxergar com mais fé. Escolha interpretar os desafios como chamados, não castigos. Porque a forma como você vê a vida determina a vida que você vê. E quando muda a lente, muda a realidade. E se você chegou até aqui comigo, já está vendo com outros olhos. Com olhos que despertaram, que compreenderam.
E agora que você compreende, você tem poder. O poder de escolher diferente, agir diferente, viver diferente. Esse poder sempre esteve com você, só precisava ser lembrado. E agora que foi, use com sabedoria, use com intenção, use com amor. Porque o que você faz com o que sabe é o que define quem você se torna, e você está se tornando alguém extraordinário. Extraordinário não por fazer coisas grandiosas, mas por viver com verdade, por estar desperto enquanto tantos ainda dormem, por buscar sentido enquanto tantos ainda sobrevivem. Você escolheu crescer, e isso exige coragem. Então, honre essa escolha. Continue nesse caminho, mesmo que pareça lento, porque lento com consciência ainda é avanço. E se em algum momento duvidar, volte aqui. Reescute essas palavras. Deixe que elas te lembrem de quem você é. Porque você não precisa de permissão para ser grande. Você só precisa lembrar e agir a partir dessa lembrança. Todo dia, com pequenas atitudes, com grandes intenções, com leveza. Porque o caminho da prosperidade não exige pressa, exige presença. A presença é o maior presente que você pode se dar, porque ela te ancora no agora, e o agora é onde tudo acontece, onde tudo começa, onde tudo pode ser reescrito. Então esteja aqui, sinta esse momento, reconheça a sua força, celebre sua jornada, porque cada passo te trouxe até aqui, e agora você está pronto para dar o próximo. E depois, o próximo. E ao continuar, lembre-se, você não precisa fazer isso sozinho. Você faz parte de uma rede, uma teia de consciência. Cada vez que alguém desperta, todos nós subimos juntos. Então inspire outros com sua luz. Seja exemplo, seja farol, seja a prova viva de que é possível. Porque quando um prospera com verdade, ele abre espaço para muitos prosperarem também. E se você ficou comigo até aqui, é porque algo grande está nascendo dentro de você. Uma nova identidade, uma nova percepção, um novo ciclo. E é com muita honra que te convido agora a deixar a palavra renascimento nos comentários. Essa será nossa senha secreta, nosso símbolo de quem chegou até o fim e escolheu recomeçar com mais consciência. Escreve aí, renascimento. E se puder, escreve também o que mais tocou você nesse vídeo, porque ao escrever, você fortalece essa transformação. Você registra esse novo ciclo, você inspira quem vier depois, e você diz para o universo, eu estou pronto. E quem está pronto, recebe, não por sorte, mas por merecimento, intenção e presença. Obrigado por caminhar comigo até aqui. Essa jornada é só o começo. Continue se nutrindo de conteúdo que te eleva. Continue escolhendo pensamentos que te fortalecem. Continue se cercando de energia que te impulsiona. Porque você merece uma vida rica. Rica em todos os sentidos. Rica de alma, de amor, de propósito, de plenitude. Se ainda não se inscreveu no canal, aproveita agora e se inscreve. Ativa o sininho para receber mais conteúdos como esse. E compartilha com alguém especial. Você nunca sabe quando uma palavra pode mudar um destino. E talvez hoje você seja essa palavra na vida de alguém. Então espalhe essa mensagem, espalhe essa energia, espalhe consciência. E antes de encerrar, lembre disso, tudo começa com uma escolha. E você acabou de fazer uma das mais importantes da sua vida, a escolha de se tornar quem você nasceu para ser. Então continue, mesmo quando for difícil, mesmo quando duvidarem, porque essa escolha vai florescer, vai dar frutos, vai mudar tudo, e o melhor ainda está por vir. O mundo está se transformando, e você faz parte disso. Não se esqueça da força que habita em você, do brilho que você carrega, do impacto que sua presença pode gerar. Você está pronto, e se chegou até aqui, já está no caminho. Agora é manter o ritmo, a intenção, a conexão, e deixar que a vida se revele no tempo certo, porque ela vai. A prosperidade começa em você.
cresce com você e se expande através de você. Que sua jornada seja leve, consciente e próspera. Que você inspire, floresça e transborde. Que cada passo seu seja uma afirmação de que valeu a pena começar. Porque sempre vale. Porque a vida, quando vivida com presença, é um milagre. E você está vivendo esse milagre agora. Obrigado por confiar, por sentir, por permitir que esse seja o início de algo novo e que o renascimento que começou aqui hoje em você se espalhe por cada área da sua vida. A partir de agora, nada será como antes. E isso é uma dádiva, uma confirmação de que a sua consciência mudou. E quando a consciência muda, tudo muda. Tudo. Siga seu caminho com coragem, honre sua história e celebre cada passo. Você merece o melhor da vida, e o melhor da vida está a caminho, porque você já começou, porque você escolheu, porque você sentiu, e porque você disse sim. Sim para você, sim para sua verdade, sim para o seu novo ciclo. Então vá, e que esse renascimento te leve muito além. Agora é com você. Fecha os olhos, respira fundo. E sente. Sente a força que pulsa aí dentro. Sente o futuro chamando pelo seu nome. Sente a leveza de quem se libertou, de quem se reencontrou, de quem se reconectou. Esse é o seu tempo. Essa é a sua hora. Esse é o seu renascimento. E você está pronto para viver tudo o que sempre sonhou. Em paz, em abundância. Tudo que você precisa está em você. Tudo que você sonha começa agora, e tudo que você viveu te preparou para este exato momento. Respira fundo, sorria, você chegou e agora só resta seguir, com fé, com verdade e com ação. Porque a vida sempre recompensa quem escolhe viver de verdade, e você escolheu. Parabéns pela sua jornada. Eu desejo que você nunca mais se esqueça disso. Você é digno, capaz e merecedor. Que essa certeza cresça dentro de você como uma raiz forte. Que ela te sustente nos dias bons e nos dias difíceis. E que, acima de tudo, ela te lembre todos os dias que você nasceu para brilhar, para expandir, para impactar, para deixar sua marca. Você pode. Você já é. Esse vídeo pode ter terminado, mas sua nova história está só começando. Viva ela com presença, escreva ela com coragem e compartilhe ela com o mundo. Você é importante, você faz a diferença. E se hoje foi o seu renascimento, saiba, você não está sozinho. A gente está junto e juntos vamos mais longe. Obrigado. E até o próximo capítulo da sua jornada. Enquanto você vive o agora, o universo prepara o que vem depois. Confia, entrega, agradece e continua, porque a vida é movimento. E o movimento mais bonito é aquele que vem do coração. Você já começou, agora deixa fluir. E que esse fluxo te leve exatamente onde você merece estar. Em paz, em equilíbrio e em prosperidade. Essa é sua essência. Se essa mensagem te tocou profundamente, salva esse vídeo. Volta sempre que precisar lembrar quem você é. E compartilha com o maior número de pessoas possível. Essa corrente de consciência precisa crescer, e você faz parte dela. Escreve renascimento nos comentários e honra esse marco na sua história, porque hoje você voltou a ser você. Nos vemos no próximo conteúdo, mas até lá viva com coragem, com alma, com intenção, porque quem vive assim não passa pela vida, transforma a vida, e você nasceu para isso.